Fala pessoal, tudo certo? Vamos dar continuidade hoje à nossa aula sobre a Mesopotâmia, ainda falando sobre a Antiguidade Oriental. Como eu prometi para vocês, na aula de hoje a nossa história vai ser sobre os povos que habitaram a Mesopotâmia. Preparados? Vamos contar a história então. Recapitulando o que nós falamos na aula passada, nós entendemos, não é, que a Mesopotâmia ela fica ali naquela região chamada de Crescente Fértil. Ela é uma região entre dois rios, por isso Mesopotâmia, um nome grego dado para a região. E falamos na aula passada também sobre as características gerais desses povos. Na aula de hoje, nós falaremos sobre cada um deles. Nós falaremos sobre os sumérios, os acádios, os amoritas, os assírios e os caldeus, tá joia? Pessoal, é muita coisa, sem dúvida nenhuma, mas nós vamos falar sobre tudo isso na aula de hoje. Fiquem tranquilos, tá joia? Então tá aqui. Esses são, né, os povos que nós falaremos. Vamos já direto entrar aqui falando dos dois primeiros, dos sumérios e dos acádios, tá joia, galera? Bom, Suméria e Acádia, então, olha só, eles estavam ali, algumas das cidades que foram formadas por esses dois povos, né? A Suméria vai surgir primeiro a partir de pequenas comunidades familiares ou gentílicas. O sistema político sumérico ele era descentralizado, tá joia? Ele acaba evoluindo então para a formação de cidades-estados. As principais cidades, consideradas as primeiras cidades da história, são essas aqui: Lagash, Eridu, Uruk, Ur e Nippur. Então essas cidades elas eram cidades sumérias, mas elas não eram unificadas. Cada uma manteve a sua independência, tá joia? Então os sumérios eles não criaram um reino unificado. Bom, como vocês viram na aula passada, nós falamos, os sumérios eles inventaram a escrita cuneiforme, porque ela era gravada, não é, com um instrumento em forma de cunha ou em barro, em tábuas de argila, desculpem, né, em placas de argila ou então diretamente nas pedras, tá joia? Nós vimos que eles fizeram vários avanços na matemática e na astronomia, não é? Criaram a divisão do nosso calendário em 12 meses, dividiram o dia em horas, minutos e segundos. Eles utilizavam uma matemática de base 60. Bom, nós vimos também, então, já que os sumérios desenvolveram a escrita, que foi muito importante, né? O primeiro texto literário da história é o mito, né, de Gilgamesh, ou a epopeia de Gilgamesh, que é considerado o primeiro texto literário da história, né? Claro, escrito aqui em cuneiforme, em sumérico, tá joia? Nós vimos também, né, que as cidades-estados suméricas, elas eram independentes. E justamente por conta disso, dessas disputas entre elas, já que elas não tinham um comando unificado, elas ficavam disputando o quê? Elas disputavam justamente o controle daquela região, que era uma região de passagem de várias rotas de comércio. Elas acabaram, então, por conta dessas disputas, se enfraquecendo. Até que por volta, olha só, de 2350 a.C., esse senhor aqui, o Sargão I, ele que era rei dos Acádios, né, governante de uma cidade chamada Acade, ele promoveu a unificação de todas as cidades-estados acadianas e suméricas em um único império. Então, Acade, que era a principal cidade-estado de Acádia, vai então se tornar a capital desse império unificado, o primeiro império do qual nós temos notícias hoje. E o Sargão I, portanto, ele é, até onde nós sabemos, o primeiro governante de um império, o primeiro imperador humano. Bom, Sargão I, então, depois dessa unificação, ele passou a se denominar rei das 4 regiões do mundo. Claro que para ele o mundo basicamente era a Mesopotâmia, não é verdade? Bom, até que por volta ali de 2000 a.C., um outro povo, os Amoritas, conseguiram derrubar o Império Acadiano e fundaram a cidade de Babilônia, cidade que passaria a ser a mais importante de toda a Mesopotâmia. Os Amoritas, então, eles fundaram o primeiro Império Babilônico, porque eles fundaram a cidade da Babilônia, que se tornou a capital do Império.
Os amoritas ou babilônicos, então, né, a história dos amoritas se confunde com a história da cidade da Babilônia, que passou a ser o centro convergente de vários povos do Oriente Médio, né? Então era uma cidade muito aberta ao comércio, então tinha sempre ali diversos povos de passagem. É claro que isso trazia uma série de problemas de segurança quando nós pensamos aqui na Babilônia, tá joia? A sua localização em uma rota de comércio fez dela um grande centro comercial frequentado por vários povos. E aí, pessoal, o principal rei do povo amorita, não é, do Império Babilônico, do primeiro Império Babilônico, foi o Hammurabi. E justamente por conta, então, de ter ali diversos estrangeiros passando, muitas vezes vivendo na cidade, ele precisou elaborar um código de leis, não é, para que as pessoas soubessem como deveriam se portar naquela cidade, naquele império. O Código de Hammurabi, então, ele foi criado por esse rei e havia pedras com as inscrições dessas leis que eram espalhadas em todas as principais cidades do reino, tá joia? O objetivo era disciplinar o império, que era centralizado e despótico, aquilo que nós chamamos de despotismo oriental, não é verdade? Com dispositivos a respeito de praticamente todos os aspectos da vida da sociedade babilônica. Então era mais do que apenas um código de leis, era um código de conduta. Falava sobre a família, sobre o comércio, sobre justiça, sobre praticamente todos os aspectos da vida daquelas pessoas. Conta-se, inclusive, que havia lá estipulado a quantidade de cerveja que cada membro de uma das classes sociais podia consumir por ano. Então veja que trazia muito mais do que apenas leis, não é? Mas quando nós pensamos nas leis, na parte da justiça, ele era baseado no princípio de Talião, dos sumérios, cuja máxima era olho por olho, dente por dente. O Código de Hammurabi foi o primeiro código de leis escritas da história. Então, primeira coisa, caí na prova de vocês. O primeiro código de leis da história foi o Código de Hammurabi? Errado. Havia leis, também, os sumérios também tinham leis. Só que o primeiro código escrito foi o Código de Hammurabi, pelo menos até onde nós sabemos hoje, tá joia? Outra coisa que é importante é que nós percebemos que esse princípio de Talião nada mais é do que a pena ela era proporcional ao crime cometido. É claro que essa proporcionalidade ela variava com a classe social de quem cometia o crime e de quem era ofendido. Então, por exemplo, roubar não tinha uma pena única. Depende se quem roubava era da elite ou se era das classes mais baixas. Depende se quem era roubado era alguém da elite ou das classes mais baixas. Claro que um membro da elite tinha penas menores quando ele cometia o crime, mas quando ele sofria o crime, as penas eram maiores. Então, roubar, por exemplo, de um membro da elite, de um sacerdote, tinha uma pena muito mais dura do que roubar, de um outro comerciante qualquer, por exemplo. Tá joia, galera? Então tá aqui, o Código de Hammurabi. Bom, o que acontece é que depois do governo desse rei, do Hammurabi, a Babilônia foi invadida por diferentes povos. Então foram várias invasões. Povos que entravam, saqueavam a cidade, mas não permaneciam lá. Principalmente os hititas e os cassitas, Esses povos eles já dominavam novas tecnologias bélicas e já guerreavam a cavalo. Então, como a Babilônia ela ficava num entreposto comercial, ela foi alvo de diversos saques, de diversas invasões. Até que, por volta, olha só, de 1600 a.C., ela finalmente vai ser conquistada. Mais tarde, esses povos que conquistam a Babilônia, eles serão derrotados pelos assírios. Então, os assírios agora, eles vão derrotar os povos que tomaram a Babilônia e vão estabelecer eles agora um novo império na Mesopotâmia. Esse povo, os assírios, eles vinham lá do norte, vinham do norte da Mesopotâmia. Tá aqui, olha só, a Assíria, tá ela aqui, olha só, também ali dentro da área dividida por esses dois rios, o Tigre e o Eufrates, e eles vão então, olha só, dominar uma grande área, vão chegar aqui no Egito, vão dominar, olha só,
toda a Mesopotâmia e uma parte ainda do sudoeste asiático, tá joia, galera? Então tá aqui, essa é a extensão máxima que o Império Assírio chegou. Os assírios, então, que se originam lá no norte da Mesopotâmia, em uma região de passagem também de vários povos. Esse fato levou os assírios a um comportamento muito militarista e violento. Justamente por ser uma região de passagem, eles também sofriam muitas invasões, muitos saques e acabaram se tornando exímios militares, não é? Porque isso era necessário para sua sobrevivência. Os assírios, então, eles formaram o primeiro exército profissional do mundo, ou seja, pessoas que viviam para guerrear, que não tinham outra atividade, eram guerreiros, né? E a única atividade deles era se preparar para a guerra, com um serviço militar obrigatório. E eles já usavam, olha só, armas de ferro, ou seja, tinham uma tecnologia mais avançada, tinham carros de guerra e eram puxados, claro, por cavalos, tá joia? Ou seja, esses assírios eles eram realmente militarmente muito fortes e vão dominar, vão criar um grande império. Esse império, né, com uma força expansionista muito grande, impunha a dominação como? Pelo medo. E eles conseguiram conquistar não só a Babilônia, mas também a Síria, a Palestina, o Golfo Pérsico, até o Egito, como nós vimos lá no mapa, tá joia? Pessoal, eles adotavam uma prática chamada de butim de guerra, que nada mais era do que todas as vezes que eles conquistavam uma região, eles confiscavam as riquezas e pertences das regiões vencidas. Veja, bem diferente, por exemplo, do que os amoritas fizeram, né? Que eles queriam o que? Eles eram um povo comerciante, então eles dominavam uma região, mas eles deixavam que aqueles povos dominados continuassem exercendo a sua cultura, o seu comércio. Aqui não, aqui era uma dominação muito mais cruel, muito mais intensa, com o saque da riqueza dos povos conquistados, tá joia? Em seguida vinha o quê? A repressão e a violência. Então, quando havia sobreviventes, olha só, muitas vezes, então, eles massacravam esses povos dominados. Esses sobreviventes eles eram enviados como escravos para a Síria, ou seja, a eles não era permitido manterem, né, a sua cultura, as pessoas ali continuarem a sua vida após a conquista. Não, essas pessoas eram escravizadas se sobrevivessem, tá joia? O apogeu assírio, ele ocorreu nos seguintes reinados, pessoal. O Sargão III, né, foi um rei assírio importante, assim como o Senaqueribe, tá? Mas mais importante do que esses dois, para nós lembrarmos para a nossa prova, é o Assurbanipal. Esse foi o principal imperador assírio, porque foi ele que tomou a cidade de Tebas, que na época era a principal cidade do Egito, tá joia? O Assurbanipal, então, ficou muito conhecido por criar uma das maiores bibliotecas do mundo antigo, a Biblioteca de Nínive, tá joia? O Assurbanipal, então, ele já vai ter uma série de conquistas muito importantes, inclusive aqui no campo cultural, construindo a grande biblioteca de Nínive, né? Tá lá. Só que, justamente por conta dessa maneira com que os assírios dominavam, que era uma maneira muito cruel, muito violenta, eles sofriam também rebeliões constantes dos povos que eles conquistavam, não é? Esses povos dominados, então, por meio dessas rebeliões, enfraqueceram o Império Assírio. Foi assim, né, que eles foram dominados pelos caldeus, liderados por Nabopolassar, tá bom? Então, finalmente, né, com o próprio enfraquecimento interno por conta dessas revoltas, os caldeus vão chegar ali na região e vão dominar a Mesopotâmia. Bom, a última batalha mais importante, então, dessa dominação é a Batalha de Nínive, ou a Queda de Nínive, que ocorre em 612 a.C., quando os caldeus atacaram e destruíram Nínive, que era a capital da Assíria, onde ficava a grande biblioteca, tá joia? Pessoal, os caldeus, então, eles vão refundar o Império Babilônico, não é? Eles reconstruíram a antiga cidade da Babilônia, que passou agora novamente a ter hegemonia sobre a Mesopotâmia. Ou seja, quando a gente fala dos caldeus, do Império Caldeu, a gente fala de um novo Império Babilônico, ou seja, de um segundo Império Babilônico. Por isso eles também são conhecidos como neobabilônicos, né? Novos babilônicos, porque eles refundam e mantêm a Babilônia como capital do seu império. O apogeu dos chamados neobabilônicos, né,
que são os caldeus, deu-se no reinado de Nabucodonosor. Ele desenvolveu uma política de conquistas. Ele vai conquistar não só a Síria, mas também parte da Fenícia, da Síria e também do reino de Judá, onde viviam os hebreus, galera. Então aqui tem algo muito importante porque é um episódio que está relatado na Bíblia, né? Porque após aprisionar os hebreus, ele levou esses hebreus para a Babilônia, milhares de judeus, né? Hebreus ou judeus, né? Que fato que consta na Bíblia, conhecido como o cativeiro da Babilônia. Então esses judeus, eles estavam na Babilônia e somente serão libertados com a invasão persa por Ciro II, tá joia? Bom, esses caldeus ou neobabilônicos, então, sob o reinado de Nabucodonosor, ele construiu grandes obras públicas, principalmente os jardins suspensos da Babilônia, né, que os gregos consideravam como uma das maravilhas do mundo, e também a Torre de Babel. Nós vimos, né, um dos principais zigurates da antiguidade. Pessoal, o Império Neobabilônico também não sobreviveu muito à morte do Nabucodonosor. O que acontece é que em 539 a.C., os persas, comandados pelo rei Ciro II, também conhecido como Ciro o Grande, invadiram e conquistaram a Babilônia. Os persas, então, quando eles conquistam a Babilônia, eles vão libertar os judeus, né? E por isso Ciro é considerado, né, o libertador aqui do povo judaico. A partir daí, toda a Mesopotâmia passaria a pertencer ao Império Persa, o Império Persa que não faz parte mais da Mesopotâmia, por isso que em 539 a.C. nós temos aqui a data, né, de fim, né, dessas civilizações mesopotâmicas. Tranquilo, galera? Bastante informação, vale a pena a gente fazer uma revisão aqui das características gerais de cada um desses povos, certo? Começando aqui pelos sumérios, olha só, que governaram, né, se estabeleceram na Mesopotâmia mais ou menos entre 3.000 e 2.500 a.C., eles criaram cidades-estados independentes, como Ur, Uruk, Nippur, entre outras, né? Eles eram governados, cada uma dessas cidades tinha um rei, chamado de Patesi, que centralizava o poder político e, vocês sabem, também o poder religioso, naquilo que nós chamamos de monarquia teocrática. As classes dominantes eram os sacerdotes e a burocracia administrativa. Além disso, nós tivemos aqui o desenvolvimento da escrita, que era a escrita cuneiforme, e a invenção da roda, também pelos sumérios, tá joia? Em seguida, os sumérios eles são invadidos, dominados pelos acádios, não é? Sargão I se torna o primeiro grande imperador da humanidade porque ele consegue unificar as cidades-estados acádias e sumérias. Ele conquista e unifica as cidades sumerianas. Sargão I, então, funda o Império Arcádio Sumeriano. Há uma absorção e síntese da cultura sumérica, ou seja, ele continua adotando, por exemplo, o sumério como língua, né? Pelo menos quando nós falamos de linguagem escrita. Existe a língua Akkad, né? Os acadianos tinham uma língua própria, só que para a escrita eles continuaram com o sumério, mantiveram o sumério. Só que foi um império de curta duração, por conta de revoltas e invasões estrangeiras. Uma dessas invasões foi a invasão dos Amoritas, né, ali por volta de 2000 a.C. Né, o principal rei dos Amoritas foi o rei Hammurabi, eles então que constituíram o primeiro império babilônico após a conquista da Mesopotâmia, fundam a Babilônia, e que é tornada a capital do império. A criação do mais antigo sistema de lei escrita, né, o mais antigo sistema de leis escritas, que é o Código de Hammurabi. O declínio ocorre após a morte de Hammurabi, com a fragmentação e novas invasões estrangeiras, até que os assírios vêm e dominam novamente a região. Os assírios, que eram um povo muito guerreiro, né? Eles tinham esse espírito guerreiro e gostavam de conflitos, né? Estavam sempre impondo pela força a sua hegemonia. O Império Assírio conquista da Mesopotâmia e há uma expansão territorial chegando até o Egito, como nós vimos, né? Era um estado militarista que praticava violência, cobrava tributos e escravizava os povos conquistados. No fim do Império, há uma aliança entre os medos e os caldeus, né? Depois de uma série de revoltas internas, os caldeus conseguem finalmente dominar a Mesopotâmia
e vão refundar a cidade de Babilônia, tornando ela novamente capital do império. Então nós temos aqui o segundo império babilônico, por isso os caldeus também são chamados de neobabilônicos, tá joia? Então o segundo império babilônico, Babilônia volta a ser o centro político, comercial e cultural da Mesopotâmia. Nabucodonosor agora é o grande rei do período, que vai promover a expansão territorial e grandes construções como a Torre de Babel e os jardins suspensos da Babilônia. E nós teremos aqui também a conquista de Jerusalém e a escravização dos hebreus ou dos judeus no episódio chamado como Cativeiro da Babilônia. No fim do Império, há a invasão e o domínio dos persas por Ciro II, que vai também libertar os judeus, permitindo que eles voltassem para Jerusalém. Tá joia, galera? Falamos bastante aqui então sobre a Mesopotâmia, muita coisa para vocês lembrarem. Espero que tenham gostado. Um forte abraço a todos.